eu gosto muito de notícias do meio empresarial, sabe? Mas tem tanta notícia, tanta novidade, tanta coisa acontecendo, o que é ótimo no Brasil e no mundo, que fica difícil prestar atenção a tudo. Mas tem uma notícia envolvendo uma empresa americana. Você vai falar, mas empresa americana? Não fala em empresa americana. Mas é interessante, porque a gente está acostumado a acompanhar, a ver, a gente está familiarizado com algumas empresas americanas, né? General Motors, Walmart, Boeing, né? IBM, Caterpillar, essas empresas tradicionais, Intel, Pfizer. A gente sabe falar várias, ou então as empresas da nova economia, a Amazon, Apple, né? O Google, que é aquela Alphabet, né? Microsoft, etc. e tal. Bom, mas a empresa da qual eu vou falar, e o objetivo não é falar desta empresa, mas largar falando dessa empresa, é uma empresa chamada United States Steel, US Steel. US Steel. A US Steel, ela é uma siderúrgica. Não é só siderúrgica, é um grupo empresarial. E ela começou como uma siderúrgica. Mas por que eu estou falando da US Steel? Porque a US Steel, ela está no noticiário só com notícia ruim. Só com notícia ruim. Só que essa empresa foi a primeira empresa do mundo a valer mais de $1 bilhão, em 1901. Ela é resultado de uma fusão que marca praticamente o início do capitalismo americano. Ela é um símbolo do capitalismo americano. O surgimento dela é resultado de uma fusão de uma empresa, de um empresário chamado Andrew Carnegie, famoso por causa do Carnegie Hall. Exato. Né? E quem montou esse negócio foi o J.P. Morgan. J.P. Morgan, que é um símbolo do capitalismo americano, que também multimilionário e tal. E aí nasceu essa empresa que em 1901 valia mais de $1 bilhão. Valer $1 bilhão em 1901 era um negócio inacreditável, só se falava da US Steel. A US Steel respondeu a vários processos, porque diziam que ela era um monopólio, porque ela foi comprando empresa, virou um conglomerado monstruoso. Bom, e aí o que aconteceu? Agora, essa semana, a ação dela perdeu 11%. Do ano passado para cá, perdeu 60%. Na posição das empresas das maiores empresas americanas, ela está na posição 222. Ela foi caindo e foi caindo 222. Tudo bem, ser uma empresa 222 nos Estados Unidos, ela é maior do que qualquer empresa brasileira. Não do que a Petrobras, do que a Vale, mas é um monstro. Mas ela é 222. Ela já foi a número 1 do mundo, já foi a número 1 dos Estados Unidos e do mundo. E ela agora é a empresa 222. E o marco ela foi a primeira empresa bilionária do mundo. Bom, e o que está acontecendo agora? Nós temos empresas trilionárias, não bilionárias, trilionárias. A Apple é uma empresa trilionária, vale mais de $1 trilhão. A Amazon, trilionária. A Microsoft, trilionária. E nós falamos disso aqui, aquela Saudi Aramco abriu o capital dela, ela vale $2 trilhões. Então nós temos, se a gente pegar essas três que eu falei, Apple, Amazon e Microsoft, e pegar a Saudi Aramco e juntar os 4 CEOs, eles mandam em 5 trilhões e pouco de dólares ano, né? Significa o seguinte, é o PIB, seria o terceiro maior país do mundo, rivalizando com o Japão. Só perderiam para os Estados Unidos e para a China. A Saudi Aramco, ela é mais rica que o Brasil. É o PIB do Brasil, um pouco mais até do que o PIB do Brasil. Então, você tem hoje no Brasil, no mundo, empresas que valem países. Eu estou falando das maiores, essas trilionárias, mas mesmo outras empresas valem mais do que muitos países. Então, quando você pensa numa reunião do G20, com aqueles 20 presidentes, ou primeiros ministros, ou reis, seja lá o que for, aqueles caras lá, eles representam os países, mas a gente fala os países mais ricos do mundo, mas eles não representam os maiores valores do mundo necessariamente. Você teria que chamar o presidente da Amazon, você teria que chamar o presidente da Apple, você teria que chamar o presidente da Saudi Aramco, você teria que chamar o presidente da Microsoft. Esses caras têm mais valor e mais poder do que muitos desses países que vão para a reunião do G20.
A gente pensa que o G20, quando se reúne, está discutindo o futuro do mundo. Mas olha que ilusão. Quem está discutindo o futuro do mundo são essas empresas. Porque essas empresas, ao contrário, claro, vamos lá. Você tem Estados Unidos e China. Estados Unidos, 20 tri de dólares de PIB. China, 15 tri de dólares de PIB. Esses caras têm tamanho para comandar o planeta, né? Os Estados Unidos hoje, eles são uma força militar e são uma força porque o mundo pensa em dólar, mas a China está se estruturando numa relação comercial e de infraestrutura com alguns países. Ela é o maior parceiro comercial de mais de 100 países, 120 e tantos países. Mais do que o dobro dos Estados Unidos hoje. Então, esses dois realmente têm uma força extraordinária. Mas e Rússia? E Índia? E Brasil? Né? E Japão? E Alemanha, que também é um colosso? E potências do tipo emergentes, tipo Nigéria, Indonésia? Que peso tem esses países no mundo comparados a essas empresas? Você tem mais de 30 instituições financeiras com ativos maiores do que 2/3 dos países do mundo. Olha que coisa louca. Então, veja, sempre se pôde dizer que as empresas multinacionais, elas tinham uma força extraordinária. Mas agora, você tem empresas que são trilionárias e outras que estão perto. Tem listas aí de apostas sobre quais serão as próximas empresas a chegar no trilhão e em que ritmo as que hoje não estão no trilhão precisam crescer para chegar no trilhão. Tem pelo menos umas 10 empresas aí candidatas a se tornar trilionárias nos próximos anos. Então você imagina um mundo em que você tenha 10 empresas valendo $1 trilhão. É quase o PIB da China, que é 15. E isso é uma coisa muito louca, porque essas empresas, ao contrário dos países, os países têm interesses geopolíticos, né? Os países se fazem representar através de instituições multilaterais, os países fecham acordos, têm seus embaixadores. E essas empresas? Essas empresas não têm. Então é uma forma de relacionamento que você pode dizer que elas são empresas americanas. Se elas fossem empresas americanas, elas defenderiam interesses americanos. Elas defendem interesses americanos? Não, elas defendem interesses dos seus acionistas. Isso nem é bom, isso nem é ruim. Simplesmente são grandes instituições que não têm os controles que os países têm, tem outras formas de controle, e é tão preocupante para os países que eles chamam essas empresas para depor, sem ter sobre elas a mesma capacidade de retaliação que muitas vezes eles podem ter um país contra o outro. Então, eu vou deixar de comprar o seu aço, vou fazer uma sobretaxa para o seu... Agora, como é que você faz na relação entre as pessoas, entre as empresas, com as empresas? Você proíbe ela de funcionar? Muitas empresas, ainda mais as da nova economia, elas não precisam de autorização para chegar num país. Como você precisa de autorização para trazer carne, né? Que você tem que parar num porto e você tira a carne e desembarca a carne. Como é que você desembarca um download? Né? Como é que você faz para desembarcar um download? Eu não sei como é que faz. Como é que você faz para desembarcar uma rede social? A China faz um sistema de controle, mas veja na Primavera Árabe, quando a gente teve a Primavera Árabe, o papel da rede social, o papel da rede social em 2013, o papel da rede social agora no Chile, em todos os países, no Brasil mesmo, a eleição, através de redes sociais. E quando você olha essas redes sociais, são empresas monumentais que estão por trás, crescendo num ritmo que as empresas tradicionais não conhecem, que a US Steel não conheceu, que as empresas da velha economia não conheceram. Então é muito interessante a gente ver o seguinte: os países têm interesses em países, sim, a gente vê os discursos dos presidentes falando sobre os interesses bilaterais, mas sobretudo eles têm interesses em empresas. Quer dizer, o que o Brasil quer hoje? Quer atrair empresas para suas concessões, quer atrair empresas para mais investimento, não vai atrair países, precisa atrair empresas. Então é com essas pessoas que eles se relacionam. E essas empresas, elas ganharam um poder extraordinário. Como é que você conversa com elas? Como é que os países conversam com as empresas? Como é que os países estão desenvolvendo mecanismos de relacionamento com as empresas? Como a economia está mudando, a gente mais e mais vai ter que mudar também a forma de relacionamento. A gente tem o Itamaraty,
que é montado para conversar com países, né? As empresas se faziam representar, porque não eram tão vigorosas, por entidades. Então você pega, por exemplo, uma entidade como a Fiesp, e ela representava as indústrias do estado de São Paulo, que era maior, a Fiesp, do que as indústrias do estado de São Paulo. Hoje, as empresas são tão grandes, elas se tornaram empresas tão grandes, que as formas de representação também ficaram fragilizadas. A CUT perdeu poder porque as empresas ganharam um poder tão grande que as organizações como CUT, como Fiesp, começam a se fragilizar. Cada vez mais as empresas crescem. E como que os países vão aprender a se relacionar com essas empresas? Como é que você faz para acessar e conversar e dialogar com a Amazon? Você vai procurar uma entidade que representa as empresas de logística e transformação digital? Não faz muito sentido. Então, os países vão ter que se modernizar cada vez mais para que eles possam se relacionar com as companhias. Países como os Estados Unidos já estão fazendo isso, porque tem uma tradição de relacionamento com o meio empresarial. Mas países como o Brasil, que se acostumaram a se organizar por entidades, CNI, CNA, Fiesp, cada vez mais vão ter que conversar com executivos. E ao conversar com os executivos, você entra naquelas discussões. Poxa, você não pode representar os interesses de uma companhia, porque senão você tem discussões de compliance e tal. Mas se você não conversar com essas empresas, como é que você atrai o grosso do capital para o Brasil? Então, essa novidade, eu larguei falando da US Steel, essa diminuição, e o surgimento das empresas trilionárias, coloca um grande desafio para todos nós. Nós temos outros países, entre aspas, surgindo, são monumentais, são gigantescos, e a gente tem que poder conversar com eles de alguma maneira. Para o Brasil, a gente vê todas as discussões que são travadas por este embaixador, por esse chanceler e por esse governo. A gente sempre está falando de país, China, Israel, etc. Mas e as empresas? Que vai mudar essa forma de relacionamento, vai mudar. Eu queria colocar isso hoje para dar uma provocada. US Steel, a primeira empresa bilionária, e o mundo hoje com empresas trilionárias.